Dois, três, grava. Na aula passada a gente falou dos processos de descascamento, né? E então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar a falar sobre o processamento de alimentos, tá? Então, o que a gente está tratando nesse momento são as operações prévias, os processamentos propriamente ditos, né? E quando a gente fala processamento de alimentos, a gente pensa normalmente num processamento térmico, num processo, uma operação unitária mais complicada, mas isso que a gente está falando não deixa de ser uma operação unitária, tá? Continuando, então, a gente vai falar desta operação, que é a redução de tamanho, tá? Redução de tamanho é uma operação unitária, ok? Que ela tem um nome elegante de cominuição, tá? Olha que nome maneiro. Você vê assim, eu vou fazer uma operação de cominuição, tá? Cominuição é a operação unitária de redução de tamanho, tá? Fique claro isso para vocês. A cominuição vai ser, por exemplo, para brita, para pedra, para areia, qualquer coisa. Eu posso usar esse termo cominuição. Você vai pegar um livro de operações unitárias, ele vai dar esse nome para o procedimento, tá? Mas pensem, é o que a gente chama normalmente aí de um processo de moagem ou um refinamento, né? Uma redução de tamanho, tá? Então vamos lá. Redução de tamanho é a operação unitária chamada de cominuição, tá? Normalmente a gente vai estar pensando aí, especificamente quando a gente fala na indústria de alimentos, em processo de moagem, mas temos outros processos também. Vocês concordam comigo que um processo de redução de tamanho seria o corte de, sei lá, cenouras em cubinhos? O corte de cenouras em cubinhos é um processo de redução de tamanho, tá? Então a gente tem aqui, ó, os processos de moagem, porém também temos os processos de corte, tá? Esse processo de redução de tamanho, a gente normalmente vai pensar em produtos sólidos, né, em alimentos sólidos, grãos, como para fazer uma farinha, ou a gente vai pensar em, desculpa, um açúcar refinado, ou a gente vai pensar em pedaços de cenoura, tá? Mas a gente pode fazer isso para líquidos. Quando a gente costuma fazer esses processos para líquidos, a gente vai ter um evento, um fenômeno, que a gente vai chamar de homogeneização. Quem aí já fez a disciplina da professora Juliane de matérias-primas, né? Vocês viram a homogeneização do leite, tá? A homogeneização do leite tem como objetivo reduzir os tamanhos das partículas de gordura do leite, tá? Isso é uma operação de redução de tamanho, ok? Normalmente, as operações de redução de tamanho, elas podem, né, estar associadas a processos de emulsificação, mas isso não é obrigatório, tá? Então, quando a gente fala do leite, por exemplo, o leite, por exemplo, ele não envolve emulsificação, né? Ó. Então, o leite... Nossa senhora, que letra bizarra isso aqui. Ixi, algo deu errado aqui. Vamos ver. Vai resolver agora. Tá em... Esse aí estava dando certo, agora não está mais, tá? Então, se você pegar e pensar no leite, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Fiz essa pergunta ao outro professor e fui informado que o corte não é uma operação unitária, pois não causa nenhum tipo de transformação no alimento. E agora fiquei confuso. Olha, é o seguinte, quando a gente fala de redução de tamanho, ela causa alteração no alimento? Não há muito que você considerar aí, tá? Uma operação unitária não necessariamente passa exatamente por uma transformação. O que essa pessoa quis dizer com uma transformação? O que é uma transformação? Você vai chegar e falar, olha, então o que ele está considerando ali uma operação unitária? Tá? A questão é quando você vai buscar informações, tá? Em livros de operações unitárias, a cominuição, a redução de tamanho é considerada sim uma operação unitária, tá? Um alimento que passou por um processo de redução de tamanho, ele não sofreu uma modificação química? Não, não sofreu. E não precisa sofrer, precisa?
tá? Ele vai ter várias consequências do processo de cominuição, ok? Opa. Mas o processo de cominuição é sim, tá? O processo de redução de tamanho é considerado uma operação unitária, ok? Eu posso colocar aqui depois alguma outra referência para a gente ver isso com mais cuidado, mas entendam isso. Uma operação unitária é uma operação, na verdade, dentro da indústria. A gente vai chegar e falar, olha, o que está de fato associado a uma operação unitária? Tem que haver uma transformação no alimento? Você vai chegar e falar assim, olha, o processamento do leite, o processamento térmico do leite, tá? Ele causou uma transformação no alimento? Causou. Ela é extrema? Na verdade, não. A pasteurização do leite é bastante branda nas transformações que o leite causa no leite. Ela destrói os micro-organismos. A homogeneização do leite é uma operação unitária? É uma operação unitária, tá? Você está colocando energia mecânica ali, você está fazendo um trabalho mecânico em cima dele, você está causando, de alguma forma, uma modificação, tá? Mas não é uma transformação, tá? É complicado a gente entrar nessa discussão tão... Mas eu entendo que qualquer operação de redução de tamanho tem que ser, sim, considerada uma operação unitária. É claro, se a gente pensar, eu estou cortando cenoura na minha casa, é difícil de pensar nisso como uma operação unitária, né? Mas quando você vai pensar no processo industrial de corte de alimentos, não tem como não pensar nisso como uma operação unitária, tá? Não dá para a gente não pensar nisso, dessa maneira, ok? Tem toda uma questão que a gente tem que considerar sobre o trabalho mecânico que está sendo feito ali, a energia gasta e todos esses aspectos que a gente não pode simplesmente ignorar, tá? Então, de novo, eu vou pegar aqui as minhas referências para a gente fazer uma discussão posterior, tá? Para que a gente não perca o objetivo principal da aula nesse momento. E até porque meu livro não está aqui comigo nesse momento. Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui, tá? Não, acho que a gente pode pegar um tempinho e falar, ter essa discussão mais aprofundada, tá? Deixa eu achar aqui. Redução de tamanho. Eu estou aqui com o meu livro de cabeceira, né, que é o livro do Fellows, tá? E aí a gente tem a definição do Fellows, tá? A redução de tamanho ou cominuição é a operação unitária na qual o tamanho médio de pedaços de alimento é reduzido pela aplicação de força de moagem, compressão ou impacto, tá? Quando aplicada para a redução de tamanho de glóbulos de líquidos immiscíveis, ela é frequentemente referida como homogeneização ou emulsificação, tá? Então, quando a gente pega esse tipo de informação no livro, a gente tem aí uma definição dizendo que, sim, a redução de tamanho é uma operação unitária, tá? Se existe outra referência que vai falar que não é uma operação unitária, eu vou ser bastante sincero. Mesmo os livros de engenharia química tratam a cominuição como uma operação unitária, tá? Então, eu realmente não sei qual foi o embasamento que esse meu colega aí usou para fazer essa argumentação, tá? Talvez ele tenha usado outra referência que trate isso de outra maneira, tá? Mas as minhas referências, o que eu leio sobre o assunto, é sempre tratado como uma operação unitária, ok? Então, isso aqui não sou eu que estou falando. Isso é uma coisa que a gente encontra em referência bibliográfica, tá? Para que fique claro isso, tá? Então, quando a gente chegar e falar no leite, tá? O leite, ele vai estar sendo homogeneizado, né? Ele vai estar sofrendo esse processamento. Desculpa que a gente estava aqui. A gente vai pegar, reduzir o tamanho, e essa redução de tamanho vai ter um efeito na estabilização do lipídio, né, da gordura, porque o leite é uma dispersão coloidal, né? Tem uma estrutura coloidal ali, não é uma mistura mesmo, tá? Ele tem os glóbulos de gordura dispersos em uma fase aquosa, né? E existe ali um equilíbrio. Por isso que quando a gente pega o leite que não foi homogeneizado, a gordura se vai para cima, né? Ela se separa da outra fração. Então a gente reduz o tamanho o suficiente para que ele fique estável, fique em equilíbrio, tá?
Já o processo de emulsificação, a gente vai tratar um pouquinho na aula de hoje, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente e a gente fala de novo. Para quem for fazer a disciplina de tecnologia de óleos e gorduras, a gente trata de emulsificação um pouco mais de profundidade lá, tá? Normalmente, quando a gente quer estabilizar uma emulsão, a gente reduz o tamanho das partículas, tá? Então, a homogeneização e a emulsificação estão normalmente associadas, tá? Bom, o que a gente tem como consequência, né, da redução de tamanho? Primeiro, a gente vai ter o que a gente vai dizer que é um aumento da relação da área superficial por volume. Então, o mesmo alimento, quando ele é reduzido de tamanho, você tem uma área superficial maior com relação ao volume que ele tinha no começo. Então, se eu pegar o meu alimento e reduzir o tamanho, eu vou ter como consequência, de novo, aumento de superfície de contato. Isso pode ser positivo ou isso pode ser negativo, tá? Então, eu estou pensando no primeiro momento que o aumento de superfície de contato para, por exemplo, um processamento térmico vai ser positivo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter um outro aspecto que pode não ser tão positivo, tá? Que é, desculpa, aumentar, né, a higroscopicidade por causa desse aumento de superfície, tá? Bom, eu posso combinar esses meus processos de redução de tamanho com os processos de classificação que a gente falou na aula passada. E aí a gente vai ter, por exemplo, o que a gente faz com a farinha de trigo, tá? A farinha de trigo, ela é moída e durante o processo de moagem ela tem uma série de peneiras que vai classificar as farinhas em categorias. Então, você vai ter a sêmola de trigo, por exemplo, é uma farinha mais grossa. Você vai ter uma farinha de trigo mais fina que a farinha de trigo comum, e aí você tem também as frações mais grossas do trigo, que são farelo e tudo isso, que são separados. Então, o grão é quebrado e as frações são separadas ao mesmo tempo, tá? Então, aí a gente consegue também fazer isso, tá? De um modo geral, quando a gente reduz o tamanho, eu vou ter uma facilitação da dispersão e da miscibilidade das partículas, porque eu melhorei, eu aumentei a superfície de contato, tá? Então, coisas que precisam ser molhadas têm vantagens quando são moídas, tá? Então, pensa aí, no caso do leite em pó, um produto que tem aí essa característica de necessitar de hidratação, tá? De um modo geral, quando a gente pensa nessa redução de tamanho, ela não terá um impacto direto na conservação. Então, se eu falo de um processamento térmico, que a gente estava discutindo do efeito da temperatura, a temperatura destrói micro-organismos. Então, eu destruindo os micro-organismos e destruindo enzimas, eu vou aumentar a estabilidade do alimento. A cominuição, não se espera que tenha nenhum efeito direto na conservação do alimento, tá? Mas ela pode ter alguns efeitos negativos, né, como eu disse para vocês, por exemplo, na estabilidade por aumentar a higroscopicidade, aumentar a absorção de água, né, que a gente vai ver aí. Então, você pode facilitar o crescimento de algum micro-organismo, você pode ter alguns efeitos indesejados da cominuição, tá? Então, pensando nisso, existe aí a possibilidade de efeitos negativos, ok? Ela tem um efeito que pode ser positivo para a característica sensorial do seu alimento. Então, pensando, olha, farinha de trigo é um produto que tem uma característica. O açúcar, né? A gente tem o açúcar cristal e a gente tem o açúcar refinado. E a gente tem ainda um açúcar que a gente chama de açúcar impalpável, o açúcar moído, né? Bem fininho, tá? E cada um deles tem características que são bastante distintas, tá? Alguém aqui já viu o açúcar de confeiteiro? Quem aí já viu o açúcar de confeiteiro? Quem já viu o açúcar de confeiteiro? É uma pergunta. Qual que é a característica do açúcar de confeiteiro? Ele é muito, muito fininho, tá? É muito fino. Ele é um açúcar moído muito finamente. Tem um pouquinho de mais coisas ali? Tem. É um pozinho super fino, né? A gente usa lá para jogar nos confeitos, nos doces, e ele fica bonito, branquinho por cima, assim. Absorve água, que é uma beleza aqui. Você deixar uma colherzinha de açúcar de confeiteiro numa cidade que tem uma umidade alta como Fortaleza, isso. É comum em sobremesas, tipo sonho, bombas, algumas coisas de padaria costumam usar o açúcar de confeiteiro, até por isso que a gente chama açúcar de confeiteiro, né? Porque ele é usado na confeitaria.
O açúcar de confeiteiro, tá? Ele não é açúcar só. Ele tem outras coisas ali no meio. Normalmente ele é adicionado de açúcar, um pouco de amido e normalmente se adiciona um aroma de baunilha, tá? Então, o açúcar de confeiteiro comum tem esses três ingredientes. Se eu deixar só o açúcar moído, o efeito vai ser mais ou menos o mesmo, só que ele vai absorver muita água. Então, ele dura menos aquele efeito de brilho, de decoração, tá? O efeito de decoração, ele é reduzido, tá? Então, adiciona-se um pouco de amido para retrair, atrasar um pouco essa absorção de água, e a vanilina, né, a baunilha, para melhorar um pouquinho o sensorial, tá? Mas são produtos que são muito diferentes. Até o açúcar cristal e o açúcar refinado, ele tem uma característica bastante diferente um do outro. Quando você vai pegar o açúcar cristal, né, como ele tem uma área por volume menor, ele tem uma densidade um pouco diferente. Aí você fala, açúcar cristal adoça menos, já escutaram isso? Se a gente pesar, tem que adoçar exatamente igual. Se a gente pegar por volume, não necessariamente. Tá? A densidade tende a ser um pouco diferente. Bom, e aí a gente está falando, né? Eu posso ter um prejuízo na estabilidade dos alimentos pela cominuição, mas a cominuição como um todo não tem o objetivo, tá? Não é um dos objetivos da cominuição melhorar a estabilidade, tá? Bom, já o efeito negativo, né, está relacionado a melhorar o contato de, por exemplo, oxigênio com um agente que vai ser oxidado, uma vitamina, alguma coisa desse tipo. Pode acelerar o contato, né, de enzimas com o substrato. Pode, então, acelerar a ação microbiana, por quê? Deixou o substrato mais disponível, mais fácil de ser acessado pelo micro-organismo. Então, aí a gente vai ter oxidação de lipídios e outros efeitos não positivos, tá? Bastante negativos, na verdade, da cominuição, que podem sim acontecer, podem estar ocorrendo quando a gente faz aí a trituração, a redução de tamanho, tá? Dentre as operações que a gente vai ter como redução de tamanho, a gente vai ter a trituração, e é o que a gente vai chamar normalmente aí de... que a gente chama comumente de moagem, mas não é exatamente isso, tá? Não é sinônimo, tá? O corte, tá? Então, eu cortar um alimento é uma operação de redução de tamanho. O fatiamento, que é um pouco diferente do corte. O corte em cubos ou cubetagem, que é um tipo de fatiamento, especificamente. Tá? A moagem de alimento, então, a moagem, né, os processos de moagem. A homogeneização e emulsificação, que a gente falou que são específicas para líquidos. Tá? Então, quando a gente fala desses aqui, a gente está falando de líquidos. Líquidos. De novo aconteceu esse negócio. Isso aqui aconteceu uma vez, eu resolvi reiniciando o programa, tá? Então, eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, porque eu vou precisar reiniciar meu programa aqui. Enquanto isso, a gente conversa um pouquinho, tá? Quando a gente pega... Então, a moagem tem um objetivo específico. A gente vai falar sobre os moinhos e eu vou explicar melhor. Porque a moagem, como operação, ela vai ter um objetivo de uniformizar e padronizar tamanhos. Quando a gente fala em trituração, não necessariamente. Eu só quero reduzir e pronto, tá? Deixa eu abrir aqui o negócio. Definição de tamanho. Fazer um teste. Tá? Beleza. Estamos aqui na página 6, tá? Página 6. Então, essa aqui é somente para líquidos, tá? Enquanto essas duas de cima aqui, essas duas linhas são para sólidos, tá? Então, quando a gente fala e... Então, por exemplo, eu vou triturar castanhas para fazer xerém, por exemplo. Eu vou moer trigo para fazer farinha. Entendeu a diferença? É um exemplo para a gente conseguir enxergar isso melhor, tá?
Aí até é uma questão de semântica, se a carne moída, na verdade, seria uma carne triturada, mas fica feio, né, falar carne triturada, a gente fala carne moída, tá? Bom, então aí a gente tem esses efeitos. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desse tipo de operações, tá? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre como essas operações de fato ocorrem, tá? Então, se eu chegar e falar redução de tamanho, eu tenho essencialmente três tipos de forças que vão agir sobre o material, tá? Então, eu vou ter força de compressão, impacto e cisalhamento. Então, quando eu falo força de compressão, é exatamente aquilo que vocês aprenderam na disciplina de fenômenos, né? Que a gente tem ali o efeito, né? De colocar uma força sobre o material, ok? A força de impacto, ela é um pouco mais. Talvez aí o pessoal que é físico não goste desses termos que a gente usa. A gente da engenharia tem alguns termos que os físicos não gostam, tá? Mas ele ajuda a gente a entender algumas coisas. A força de impacto seria o resultado da velocidade, né? Exato. A gente usa um termo que chama inércia térmica, Giovanni Denis. Inércia térmica. Eu sei que físicos têm pesadelos quando escutam isso. O impacto seria o efeito, né, de energia cinética, tá? E o cisalhamento é a força de cisalhamento que a gente já conhece, né? A tendência de você tentar separar duas camadas do material. É a força que você vai fazer, por exemplo, uma faca, tá? Um corte, ele é resultado de uma compressão, mas que vai cisalhar o material, separá-lo, tá? De modo geral, então, a gente vai ter os processos utilizando três dessas forças, tá? Mas normalmente uma delas é a mais relevante para esse processamento. Então, se eu chegar e falar para vocês, olha, eu vou trabalhar, por exemplo, com um moinho de martelo, tá? O moinho de martelo, ele vai ter essencialmente forças de impacto e cisalhamento, tá? Ele não vai trabalhar com forças de compressão, por exemplo. Mas se você pensar no moedor de carne, ele vai trabalhar com compressão e cisalhamento, tá? É só para a gente ter uma ideia de como essas forças vão estar agindo para diferentes processos, tá? Então, toda força que a gente vai exercer sobre o material vai ter um efeito, ok? Esse efeito pode ser reversível ou pode ser irreversível. Então, quando você tem ali, vocês já fizeram resistência dos materiais, né? Ou estão fazendo, tá? Mas vamos pensar aqui um pouquinho no seguinte cenário, tá? Se eu pego um determinado material, por exemplo, uma caneta plástica, eu tenho aqui uma caneta, tá? Dá para vocês verem aí? Então, essa caneta, e se eu fizer uma força nela, tá? Ó, vou fazer uma força nela assim, ó, ok? Eu vou só fazer uma coisa aqui para vocês verem, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou envergar a caneta. Vocês estão me vendo aí? Tá? Então, esta caneta aqui, se eu continuar envergando, ela vai quebrar, tá? Eu não quero quebrar minha caneta. Mas ela está num estado onde eu causei uma deformação, tá? E esta deformação, ela é reversível, tá? A minha caneta voltou à condição inicial, tá? Existe um dado momento em que essa deformação ela deixa de ser reversível, tá? E aí a minha deformação ela é permanente, ok? A gente tem uma definição aí do que vai ser o regime elástico, né, de uma deformação. Então, olhando esse gráfico aqui, desculpa, eu preciso melhorar essa foto, tá? A gente tem uma ideia exatamente do que eu quero dizer para vocês. Deixa eu ver se dá para aproximar um pouquinho mais, tá? Então, imagine aqui que a gente tem um determinado alimento, tá? E eu vou exercer uma força sobre ele. Quando eu vou pegar uma das linhas, tá? A linha 1 para explicar para vocês. Quando eu pego essa linha 1 aqui, eu tenho um momento até esse ponto E, tá? Em que toda a tensão que eu exerço sobre o material, o trabalho mecânico que eu coloco sobre o material, ele volta, tá? Ele é reversível. A partir de um dado momento, existe aqui um ponto onde a deformação, né, dele deixa de ser proporcional à força, ele sofre uma ruptura, tá?
E aí eu saí do meu regime elástico, tá? Isso vai ter para qualquer tipo de alimento. Essencialmente, a gente vai ter esse tipo de comportamento, tá? Mas imagina que a gente tem um cenário que eu vou passar manteiga no pão, tá? Desculpa, eu perdi aqui, tá? Vou passar manteiga no pão, ok? Pode parecer um exemplo absurdo, mas vamos pensar aqui, tá? Qual que é a característica da manteiga? Então, você guarda a manteiga na geladeira ou vocês deixam a manteiga no balcão? Fortaleza é tão quente que eu costumo deixar a manteiga na geladeira, mas lá em Campinas eu deixava uma metade do ano na geladeira e uma metade fora, tá? Porque quando você tem a manteiga na geladeira, ela é bastante dura, é bastante rígida, tá? Que é uma característica, por exemplo, que a margarina não tem, né? A margarina, mesmo na geladeira, ela mantém uma característica de espalhabilidade, que a gente chama, tá? Então, se eu pegar uma manteiga, o ghee é que não tem água no ghee, né? O ghee é a manteiga sem água, né? Então, ela está menos sujeita à hidrólise, tá? O problema da gente manter a manteiga fora da geladeira é a hidrólise, porque tem água, tá? A oxidação é a hidrólise que vai acontecer aí, porque o ghee foi aquecido, tá? Sim, eu não vejo vantagem em usar ghee, vou ser bastante honesto, tá? Mas tem escolhas, tem motivos aí que vão além de uma justificativa tecnológica, é uma escolha pessoal, né? Então, quando eu pego a minha manteiga e vou passar no pão, e a manteiga acabou de sair da geladeira, eu vou tentar espalhar com a faca e eu vou arrastar o miolo, né? E a manteiga não vai espalhar, porque ela tá dura, tá? O que não acontece com a margarina. Eu tenho intolerância à lactose e eu consumo manteiga sem nenhum problema. Eu sei que tem níveis de intolerância, mas a manteiga, de maneira geral, ela é lavada, né? Então, o teor de lactose da manteiga é bem mais baixo do que a gente esperaria. Então, quando você pega e coloca voltando aqui, vai tentar espalhar a manteiga no pão, ela ela arrasta, né, o miolo do pão, porque ela está muito dura, ela não espalha, tá? Então, na verdade, quando você tem um produto que espalha, a gente vai exercer uma força até o momento que ele vai fazer esse espalhamento, tá? Quando você pega um biscoito, por exemplo, e você vai exercer uma força até o momento em que ele vai se romper, tá? Então seria, o biscoito nem está aqui, é alguma coisa assim, ó, rompeu, tá? Rompeu, quebrou e acabou. Ele tem uma ruptura direta. Aqui você ainda tem um efeito de deformação, tá? Então, pensa, isso a gente vai ver, vocês vão ver para outros tipos de materiais, se vocês já não viram ainda, mas entendam, todo tipo de material ele vai ter uma certa resistência a uma deformação, tá? Com isso, a gente vai conseguir medir, por exemplo, a dureza de um determinado material, tá? Ou o que a gente vai chamar de a sua friabilidade ou fraturabilidade. Alguns alimentos são muito rígidos, tá? Mas como consequência eles são muito quebradiços. Então pensa aí numa torrada, né? Um biscoito. O biscoito ele é bastante duro, mas ele é muito frágil, tá? A partir do momento que você rompe, ele rompe mesmo, ele quebra. É uma estrutura semelhante que a gente vê com outros materiais da natureza. A gente vai ver isso, por exemplo, para materiais muito duros, como o diamante, né? Fazendo um paralelo bem aleatório, tá? Um diamante é um material que é muito rígido, mas ao mesmo tempo ele se quebra a partir de um determinado ponto que você exerce uma força, se fratura muito fácil, tá? Até por isso a gente consegue fazer lapidação e outros tipos de processos, tá? Eu não vou entrar aqui na questão sobre se o material é cristalino ou amorfo, tá? Porque não é essa a questão que a gente tem no momento, tá? Alguns materiais cristalinos, eles tendem a ser mais quebradiços, tá? Mas a gente tem materiais amorfos que passaram por transição vítrea, que são bastante duros também, tá? E são bastante quebradiços. Então, não necessariamente uma coisa está diretamente relacionada com a outra, tá? Mas já que a gente está falando das forças que vão agir sobre o nosso alimento, de maneira geral, os alimentos que são quebradiços, tá? A gente vai ter força de compressão, tá? Agindo e forças de impacto, tá? Mais as forças de compressão. E quando a gente fala
de alimentos que são fibrosos, então, como eu falei para vocês, né? Você pode aí pensar num cisalhamento e um impacto. Aqui o alimento fibroso é tipo cenoura, tá? Um alimento vegetal, duro, tá? Existe uma relação direta, e aí que eu entro nessa discussão sobre operação unitária, propriamente dita, tá? Que eu consigo determinar a quantidade de energia necessária para fazer a redução de tamanho, tá? Dá para calcular, a gente não vai calcular, ok? Fiquem tranquilos. Mas a gente consegue determinar. Obviamente, quanto menor o tamanho de partícula que eu quero, mais energia eu vou precisar, tá? E, como consequência, mais energia no sistema, mais energia vai ter que ser dissipada, então eu vou ter calor, tá? Calor é uma consequência dessa energia que precisa ser retirada do sistema, tá? E aí eu vou ter outros fatores, né? Se o meu material está mais úmido, está mais seco, tudo isso vai afetar a quantidade de energia que eu preciso para fazer essa redução de tamanho, tá? Se vocês derem uma olhadinha lá no Fellows, quem está com o Fellows aí da biblioteca, dê uma olhadinha lá, a partir da página 111, tem esse capítulo sobre redução de tamanho, e vocês vão ver que o Fellows apresenta, tá? Como calcular a energia necessária para fazer a diminuição, fazer a redução de tamanho, tá? Então, o Fellows é um livro excelente, eu pessoalmente gosto muito. Eu estou falando da terceira edição, tá? Na quarta edição, não sei que página que é. Então, aí a gente tem esse efeito mesmo, sabe? De chegar e pensar nisso como um processo de engenharia. Eu vou falar isso várias vezes para vocês, eu quero que isso fique claro, tá? Existe aí uma questão que isso é tema de discussão, não só para a gente aqui na universidade, na UFC, mas de outras instituições também, tá? Eu me formei na Unicamp, entrei na Unicamp em 2000, há muitos anos atrás, há 20 anos, eu entrei na graduação, e essa discussão já existia na minha época, tá? Sobre essas separações que a gente cria, essas caixinhas, né, que a gente coloca as coisas, e uma das coisas que a gente tem na engenharia de alimentos é uma caixinha que separa, né, a engenharia da ciência, que separa da tecnologia, tá? E é difícil a gente pensar nessas coisas como coisas separadas. Então, se eu falo para vocês a tecnologia de alimentos, eu estou falando de processamento de vegetais, então vamos pensar num fluxograma de processamento mínimo de vegetais, tá? É uma alface. Eu vou pegar a alface, vou fazer uma lavagem, fazer uma secagem e embalar, tá? É esse. Lavagem, higienização, desculpa, secagem e embalagem, tá? Para fazer a lavagem da alface, eu preciso da engenharia? Preciso. Para fazer a lavagem da alface, eu preciso da ciência? Preciso, tá? Preciso conhecer o micro-organismo que está lá, eu preciso conhecer da engenharia os efeitos, né, de tensão superficial, tá? Eu preciso conhecer as características de molebilidade do alimento, tensão interfacial, eu preciso saber tudo isso, tá? Para fazer secagem, eu preciso da engenharia. Eu tenho uma centrífuga para fazer secagem, tá? Então, essa é uma discussão que existe em diversos cursos de engenharia de alimentos, que é que a engenharia de alimentos muitas vezes nasceu de um departamento, de alguma coisa assim. Isso não é uma exclusividade na UFC, eu sei que na UFC foi assim, né? A gente tem o nascimento da engenharia de alimentos em cima de um departamento que era até departamento de tecnologia de alimentos, tá? Mas a engenharia de alimentos é um conjunto de diversos conhecimentos, tá? Como todas as engenharias. Mas, de uma maneira geral, quando a gente pensa na tecnologia, a tecnologia, ela depende da ciência e da engenharia, tá? Não dá para a gente falar de tecnologia sem falar de engenharia. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês, ok? Bom, então aí a gente tem todas as características, né, que vão influenciar na redução de tamanho, e a gente vai falar um pouquinho, né, de maneira geral, o que, que a gente vai fazer pensando em operações antes da redução de tamanho, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer é ajustar a umidade. Então, se eu chegar e falar assim, vou trabalhar numa indústria que faz cerveja, eu vou dar o exemplo de cerveja. Podia ser outra coisa? Pode, tá? Pode ser a tecnologia de óleos e gorduras, pode ser trigo para fazer farinha, não importa.
eu vou fazer uma redução de tamanho, vou fazer uma moagem, por exemplo, do trigo, do malte, da soja para fazer extração de óleo, tá? Eu vou pegar esse material e vou colocá-lo numa condição onde a umidade de todo o meu lote esteja igual, tá? Eu preciso que ela esteja totalmente igual, porque o meu equipamento está ajustado para uma determinada condição. Então, se eu, no meio do meu lote, eu tenho, desculpa, grãos com umidade de 12% e grãos com umidade de 9%, tá? Então, você imagina que essa diferença de 3 pontos percentual na umidade, de 9 para 12, que eu falei, né? Vai causar um efeito na variabilidade do grão, vai causar um efeito na formação de finos, vai causar um efeito às vezes até no tamanho do grão, tá? Vai modificar a maneira que ele se comporta. E não é uma diferença tão grande, tá? Então, isso é importante. Então, a gente tem que padronizar essas condições. Então, a gente vai pegar o grão, colocar nessa condição adequada, e uma vez que a gente colocou nessa condição adequada, para aquele processo que o equipamento foi ajustado, a gente vai chegar e realizar o processo com a maior eficiência possível, tá? A gente vai ajustar, né, como eu disse para vocês, tomando alguns cuidados. Então, no caso do pessoal, por exemplo, na fábrica de cerveja, normalmente os grãos são acondicionados com uma umidade mais alta, tá? Eu aumento a umidade deles, e com esse aumento de umidade, eu vou chegar e fazer o quê? Eu vou diminuir a formação de finos, tá? Finos são aqueles pozinhos bem, bem fininhos que acontecem quando você vai quebrar qualquer tipo de cereal, tá? Especificamente para o caso da cerveja, a gente não quer pó muito fino, tá? A gente quer grãos com uma característica de granulometria pós-moagem, que é essencialmente um grão quebrado em 2 ou 3, tá? Pelas características do processo, a gente tem que ter essa característica, tá? Então, a gente não quer formação de finos. Então, eu faço um grão, eu aumento a umidade para que ocorra menor formação de finos, tá? Mas eu também não posso colocar muita umidade para não formar pelote, grumo, né? Então, aí eu tenho que achar um equilíbrio, tá? Entre o que eu preciso e a condição do processo. No caso da farinha de trigo, a formação de finos não é um problema, tá? Não é. Porque a farinha de trigo depois vai ser separada a casca, né? Ou separada uma fração proteica da semolina, então você vai ter uma característica diferente, e aí esse não é um problema para a farinha de trigo, mas por exemplo, para a cerveja, tá? Então, cada processo vai ter uma característica distinta. Para fazer, por exemplo, aveia em flocos. A aveia em flocos é uma aveia que foi aumentada a umidade e ele passa num sistema de rolos e vai comprimir a aveia e fazer uma lâmina de aveia, tá? Então, é outra característica de processo. Semelhante ao que a gente faz com cornflakes, por exemplo. Os processos, os alimentos que a gente vai passar aí, fazer o processo de redução de tamanho, vai passar, por exemplo, por fatiadores, moinhos, cubetadores, são alguns dos equipamentos que a gente usa. Picadores de cuba. Picadores de cuba são especificamente usados, por exemplo, para salsicha, produz carnes emulsionados, tá? Só para a gente saber um pouquinho o que eles são. E aí, cada matéria-prima, cada tipo de produto, cada tipo de corte vai ter essa sua própria demanda, tá? Vai ter essa sua própria exigência de que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode, tá? Opa, tem um bug aqui. Bugou, tá? Então, para a maioria de carnes, frutas e hortaliças, esses alimentos aqui, frutas e hortaliças, entram na categoria de alimentos fibrosos, tá? A gente vai trabalhar com equipamentos que podem ser classificados da seguinte forma, tá? Os equipamentos para fatiar e flocar, tá? Equipamentos para cubos, os cubetadores, equipamentos para tiras ou fiapos. Então, imagina que você vai pegar e fazer tira de, sei lá, manga, tá? Produtos que têm fibra, dá para fazer isso, tá? Esse aqui não é o mais comum de todos, não. E tem as despolpadeiras, tá? Despolpadeira é um tipo de processo para modificação, para redução de produtos fibrosos. A gente vai passar um pouquinho sobre eles, tá? Então, nesse processo que a gente vai ter, né, de redução de tamanho, desculpa, para alimentos secos, né? Então, pensa aí num alimento seco, com açúcar. A gente tem dentre eles o que a gente vai chamar de moinho de bolas, tá?
que ele essencialmente é um equipamento bastante simples, tá? Eu vou falar de alguns equipamentos para que vocês conheçam, e esses equipamentos são mais ou menos utilizados. A gente vai falar depois de processo de mistura, a gente vai voltar a falar de alguns equipamentos, mas um moinho de bolas, ele é essencialmente um cilindro, tá? Ele pode ser um cilindro com formato perfeitamente cilíndrico ou não, tá? Ele pode ter um formato um pouquinho diferente. O seu alimento, ele vai estar dentro desse cilindro fechado e junto dele tem esferas que podem ser de metal, tá? De aço, ou podem ser de outros materiais, esferas de aço revestidas com teflon, depende do seu tipo de processamento, tá? Esse tipo de equipamento, ele parece um pouco com isso aqui, tá? Então, esse equipamento, você tem todas as esferas de aço aqui dentro, tem esferas de tamanhos diferentes, o seu alimento entra aqui, tem um motor que gira esse negócio, tá? Ele fica girando, tá? E a rotação desse cilindro faz com que as esferas pressionem, né, o seu alimento contra a parede, tá? Então aí você tem uma força de cisalhamento, né, da esfera com o seu material na parede, fazendo a redução de tamanho. Para que se usa isso aqui? Opa, desculpa. Para que se usa esse tipo de equipamento? Esse tipo de equipamento, por exemplo, ele é usado para pó seco, tá? Dá para usar para açúcar, dá para usar para tempero. Então, imagina que eu quero fazer... Desculpa. Quero fazer uma mistura de pimentas, tipo um curry, tá? Uma mistura de temperos em pó. Eu posso colocar tudo no moinho de esferas e ficar girando. Fica lá girando. A tendência é que todos os materiais que estão ali dentro, todas as partículas, todos os temperinhos fiquem com tamanho igual. E esse tamanho igual, ele vai ser importante para diminuir a separação um do outro. A gente não está falando de mistura nesse momento, tá? Mas esse tipo de equipamento, que é redução de tamanho, ele também pode ser usado como um misturador, tá? Eu posso colocar coisas de tamanhos diferentes aqui e fazer a partir disso uma mistura também, tá? E esse tipo de moinho, ele pode ser utilizado para alimentos secos, ele pode ser usado para um tipo de alimento que acho que vocês nunca pensariam, né? É o tipo de refinador que se usa para chocolate, tá? Então, você coloca a massa de chocolate, né? Açúcar, cacau em pó, pó de cacau, manteiga de cacau, aquece, né? Deixa ele numa temperatura um pouco mais aquecida para essa gordura ficar líquida, tá? E aí você consegue ir girando, 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 e causar a redução do tamanho dos grânulos de açúcar, que é um defeito para chocolate, tá? Os grânulos de açúcar grandes. A gente quer que eles sejam pequenos. E para a gente não possibilitar a recristalização dele, a gente faz todo esse processo junto com o resto do chocolate, porque eu consigo reduzir o tamanho do açúcar e, ao mesmo tempo, misturá-lo com os outros ingredientes, com o cacau em pó, com a manteiga de cacau. Tá? Que é essencialmente isso que a gente vai ter no chocolate. Tá? É uma mistura de cacau em pó, manteiga de cacau, açúcar e sólidos de leite, quando é chocolate ao leite. Tá? Então, aqui a gente vai ter... Ele pode ser utilizado para pós finos, como, por exemplo, os corantes ou temperos, tá? Mas ele também pode ser usado, por exemplo, para chocolate, tá? Que não tem nada a ver com o pó fino, ok? Eu estou há algum tempo para conseguir um vídeo que o meu colega não mandou para mim, tá? Eu tenho um colega que ele tem uma empresa de chocolate, pequena, mas ele processa o chocolate dele, e eu tive a oportunidade de ver o equipamento que ele usa na fábrica. Eu pedi, né, para ele gentilmente me mandar um vídeo. Ele ainda não conseguiu fazer o vídeo, mas eu vou cobrar de novo esse ano. Quando a gente for falar de mistura nas próximas aulas, eu vou ver se ele já me mandou, tá? A gente tem o moinho de disco, tá? Moinho de disco, ele é o moinho mais tradicional e antigo que a gente pode encontrar por aí, tá? Quem já foi lá para a Casa da Roça, na Casa do Sítio, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de visitar a casa da avó que mora no sítio, casa do tio, que tem fazenda, que tem um sítiozinho, que cria galinha, e tem aquele moinho de milho, né? Já viram aquele moinhozinho de milho? Aquilo é um moinho de disco. Então, você tem normalmente dois discos, tá? Desse jeito, ok? Um disco é estacionário, normalmente, nos modelos mais simples, e um disco é giratório, tá? Então, ele gira um disco contra o outro. Quando ele gira um disco contra o outro,
esta rotação causa um cisalhamento no material, tá? Como as superfícies não são lisas, né? Você tem a ruptura do grão ou do material que está passando aqui. Normalmente isso aqui é o moinho clássico de cereais, tá? Moinho clássico de grãos. E aí você pode ter um sistema que os dois discos giram em sentidos contrapostos também, tá? São moinhos bastante simples, tá? Não são moinhos complicados, são bastante simples. A gente vê aqui um moinho elétrico desse tipo, tá? Eu tenho lá na universidade, que eu costumo usar para fazer cerveja, um moinho de disco, e tá lá na universidade, senão eu podia mostrar para vocês. Quando a gente voltar, eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho desse moinho funcionando, tá? Que aí dá para vocês entenderem. Conforme eu coloco a distância desse disco mais próximo ou mais longe, tá? Então, se eu controlo essa abertura aqui, esta abertura vai permitir que passe tamanhos maiores ou menores do cereal. Tem uma disciplina que eu ofereci umas 3 vezes já sobre tecnologia de cerveja. Vamos ver se a gente oferece de novo, tá? Vamos organizar isso para os próximos semestres. Vamos ver como vai ser. Tá? Mas ela não é uma disciplina para aprender a fazer cerveja, é uma disciplina de tecnologia de cerveja. É diferente. Você pode até aprender, mas não é o objetivo principal. Eu estou tentando fazer fazer um pouco diferente essa disciplina, mas eu preciso aumentar a carga horária dela, tá? E aí, porque ela é apresentada como tópicos 1, tá? E existe a possibilidade de colocar ela como outra disciplina. Mas vamos ver depois, isso é o assunto para outro momento, tá? Então, eu ajusto essa distância aqui, ó, de um ponto até o outro, e com isso eu consigo controlar o tamanho do grão, tá? O tamanho da partícula que sai daí, ok? A gente tem um moinho de martelos, tá? Eles são utilizados para reduzir tamanho, pode ser pequeno, grande, ele pode ser usado para muita coisa. Então, o moinho de martelo, por exemplo, é o que a gente usa para fazer, ó, não tem nada a ver com alimentos, tá? Fazer pedra britada, tá? Mas a gente usa, por exemplo, para fazer farinha, dá para usar. Tá? Então, se o material é duro o suficiente, dá para fazer. Então, como que funciona o moinho de martelo, tá? Ele tem essas peças que são móveis, você vê que tem um pino aqui, onde ele oscila, ele vai de um lado para o outro, tá? Eles estão parados, porque não é uma animação, né? E nas paredes do moinho você tem essa rugosidade, tá? Então, logo que o material cai, vem uma força de impacto que bate no material, ele tem que ser quebradiço, já quebra, e ele tem uma limitação de passagem aqui, de tamanho, tá? Então, aqui a distância quando ele passa, né, do martelo até a parede é maior, e aqui vai diminuindo, e na saída você tem uma tela, tá? Imagina que você tem uma peneira na saída, e essa peneira não vai permitir que qualquer material que seja maior do que o diâmetro da peneira passe, tá? Então, esse tipo de moinho que a gente está falando aqui, o moinho de martelo, ou o moinho de discos, ele pode... o moinho de disco, normalmente, a gente não consegue colocar essa peneira, tá? A gente vai falar, por exemplo, moinho de facas, moinho de martelo, eles têm peneiras, e essas peneiras fazem com que você já possa, de alguma forma, classificar o material. Então, o que passa pelo moinho já tem um tamanho mínimo controlado. Então, você sabe, ó, se passou pela tela, é menor do que 2 milímetros, por exemplo. Tá? A gente tem o moinho de rolo. Tá? O moinho de rolo não é muito diferente do moinho de discos, mas enquanto no moinho de discos a gente tem discos que rotacionam nessa posição, no moinho de rolos a gente tem 2 rolos que vão girar. Tá? Ele vai ter um controle de distância um controle de tamanho pela distância de um rolo ao outro. Tá? Então eu consigo aqui, a partir dessa distância, controlar o tamanho do que sai. Nesse caso, ele está trabalhando aqui com duas passagens em 3 rolos, tá? Então, o seu grão entra por aqui, e esse moinho funciona muito bem para grãos, tá? Funciona para açúcar e outras coisas também. Vai sair reduzido aqui, ele vai passar no segundo rolo e sair aqui, tá? Então, você vai ter aqui, ó, um efeito de cisalhamento, tá? Pela distância do material, e esses rolos, eles têm uma característica de ranhura. Ele tem uma rugosidade superficial, que a gente vai falar que é um rolo recartilhado, né? O acabamento que se dá nele, e ele vai puxar o grão para o meinho e fazer essa ruptura, tá?
esse é o moinho normalmente utilizado pelas cervejarias industriais, tá? Moinho de rolos, ok? A produção de farinha de trigo hoje, eu acho que usa moinho de martelo, não tenho certeza, tá? Depois eu vou verificar para vocês. E aqui a gente tem um moinho de um rolo, tá? Que vocês verem que ele tem a abertura variável, né? Ele vai de um tamanho muito grande para abraçar, né, um pedação, e ele vai quebrando o rolo conforme ele vai comprimindo contra essa parede, e a passagem aqui é pequena. Então, esse tipo de moinho, ele vai precisar de uma energia bastante grande, tá? Mas ele é característico, ele é típico para esse tipo de moagem aqui, tá? Então, pensa aqui, por exemplo, num açúcar, tá? Dá para fazer usando um moinho desse tipo, tá? Desculpa, pessoal. Meu nariz está coçando demais. Acho que tem uma poeira aqui no meu quarto, tá? Eu desliguei aqui. Temos aqui alguns links, eu não coloquei essas aulas para vocês, né? Me desculpe. Temos aqui os links de alguns vídeos que tem fatiadoras, cubetadoras, tá? E, e o que a gente chama de bowl cutter, né? Que é o corte de... o cutter de produtos embutidos, carnes, tá? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, eu vou conseguir abrir para vocês. Eu não sei se tá ficando bom eu abrir o vídeo aqui para vocês verem aí, tá? Eu acho que não fica muito bom, não. Então, eu vou colocar os... Eu vou ver se eu consigo configurar melhor hoje. E quando eu estiver mostrando essa página para vocês lá no YouTube, eu vou colocar os links em cima aqui, tá? E aí, quando estiver disponível no YouTube, vocês vão conseguir abrir os links. E eu vou colocar o PDF da aula de hoje para vocês acompanharem com os links, com tudo, tá? Não consegui colocar ontem, mas hoje à tarde, quando eu subir esse material para o YouTube, já vai estar certinho, tá? Então, as fatiadoras, elas estão muito relacionadas a produtos carnes, então embutidos. Você vai lá no supermercado comprar presunto fatiado, queijo fatiado, é uma fatiadora, tá, que fez aquele tipo de trabalho. O mesmo vale para as cobertadoras, tá? As cobertadoras são equipamentos fenomenais, é fantástico ver uma cobertadora funcionando, é bonito mesmo, assim. Eu fico impressionado quando eu vejo esse tipo de equipamento funcionando, porque eles são rápidos, muito rápidos, e ao mesmo tempo eles são precisos, sabe? É bonito, assim, limpo, tá? Ó, eu consegui colocar aqui para vocês, tá? Você vê que o produto que vai passar para um fatiamento industrial, ele normalmente não é o mesmo produto que você vê na padaria, né? Então, esse embutido que está sendo fatiado, ele é muito mais longo, né? Porque as pontas dos embutidos é onde existe uma maior perda, né? Então, se você pensar ali num presunto, um queijo, alguma coisa que tem essas pontas, né? Você tem a possibilidade ali de... Desculpa, é onde você vai ter a perda no corte, porque a ponta é redonda, então o rendimento no corte é menor, né? Então aí você tem essa característica aí de fazer produtos mais longos e reduzir a perda, tá? Então essas máquinas são tão rápidas para fazer esses cortes que a gente mal consegue ver o que de fato está acontecendo. Eu brinco que esse é o tipo de vídeo que é tão satisfatório da gente ver, né? Porque ele mostra as coisas acontecendo com um profissionalismo tão grande. É tudo limpo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Olha isso, essa fábrica que a gente queria trabalhar, né? Então aqui o produto já foi fatiado, né? E ele vai ser. Aqui ele está trabalhando com um salsichão, com um picles, ou qualquer coisa parecida com isso, tá? E o corte é muito, muito rápido, tá? É extremamente rápido. E aí a maioria das empresas que trabalham, né, com invase, produtos envasados, aí, embalados, Sadia, Perdigão da vida, tem alguma coisa parecida com isso, tá? Que vai permitir fazer o fatiamento e o invase, né, nas embalagens, o empaque certinho, do jeito que a gente espera encontrar o produto depois, quando a gente abrir a embalagenzinha do supermercado, né? Aí ele faz uma organização, né, porque a embalagem é com quatro e lá ele fatia de dois em dois, mas é mais só para mostrar isso para vocês. Aí tem outro produto, eu não sei o que que é isso, parece uma mortadela, até
um carne embutido emulsificado, tá? A gente tem aqui uma cubetadeira, tá? Essa cubetadeira, ela é, eu acho muito elegante como esse tipo de equipamento funciona, tá? Porque é muito simples, né? Quando a gente quer fazer cubos, parece uma coisa complicada, mas como eu vou fazer cubos, tá? E os cubos nada mais são do que cortes em duas direções. Então, esse equipamento, ele tem uma lâmina em uma direção e uma lâmina em outra. Ele está colocando ali, ó, presunto, tá? Então, é um material fibroso e ele corta em cubos, tá? Então, esse tipo de equipamento, ele pode cortar presunto ou ele pode cortar, ele vai colocar batatinhas, tá? Ele corta vegetais ou ele corta carne se tiver resistência mecânica suficiente, tá? Você poderia colocar uma carne meio congelada, tá? Que ele cortaria também em cubos, tá? Então aí você tem a batatinha cortada em cubos aí de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Tá? Aí você consegue controlar exatamente o tamanho que você precisa. Cebola, está colocando ali, e ela corta, detona, tá? Aqui os cubinhos já são menores, tá? Então já modificou um pouquinho o ajuste do equipamento. Então esse equipamento lá dentro, ele vai abrir para a gente ver, você tem lâminas giratórias, tá? E essas lâminas giratórias, elas permitem o corte em tamanhos diferentes. Ó, kiwi, tá? Ele tem um corte ainda menor, tá? Eu não sei o que ele vai fazer com tanto kiwi cortado em cubinhos, tá? Acho que é mais uma questão de demonstrar como mesmo materiais moles ele consegue fazer, tá? Então esse equipamento ele tem uma lira ali, né, um pentezinho, e você vê que o ajuste dele, né, são várias pequenas distâncias pequenas, e obviamente quanto mais espaço você tiver entre um e outro, menor ou maior vai ser o corte, tá? Então aqui, ó, ele está colocando um cilindro, tá? Esse cilindro tem lâminas nesta posição, tá? Lâminas na horizontal, tá? E ele vai colocar um outro cilindro com lâminas na vertical, que é esse aí, tá? Então o alimento entra, ele passa nessa primeira lâmina, ele cai nessa lâmina, a lâmina dá o primeiro corte, né? O corte nessa posição, e aí a lâmina de baixo passa o segundo corte, tá? Dependendo da distância que você põe naquela lâmina, a distância entre uma lâmina e outra é que você vai ter os tamanhos que a gente está querendo obter do produto, tá? Então, mudando a lira, mudando a lâmina, ó, essa lâmina tem distâncias maiores, tá vendo? Com esta lâmina aqui, ó, corta cubos maiores, tá? E a lâmina de baixo, né, a segunda lâmina também tem uma abertura diferente, tá? Ó, a abertura é maior aqui também, tá vendo? Então, o produto passou na primeira e corta de novo na segunda, tá? Beleza? Eu acho esse equipamento elegante demais. A concepção é simples, mas a montagem dele é muito bem feita, tá? Esse aqui é um cutter que a gente chama simplesmente de cutter, tá? O cutter ele é um equipamento de corte para carne, tá? Ele pode ser usado para fazer carne moída, ele pode ser utilizado para fazer lá, hambúrguer, dá para fazer com ele. Não é o mais comum, mas dá para usar, tá? Mas ele é muito utilizado, esse tipo de equipamento, para emulsificação de massas de carne. Então, quando você pega e faz salsicha, mortadela, faz. É isso, salsicha e mortadela, tá? Dá para fazer nuggets com isso também, tá? Você tem um. Desculpa aí. Ixi, você vai ter um.
um produto com essa característica que eu estou dizendo para você, de uma massa bem uniforme, tá? Então, ele vai cortando, e nesse caso ele está fazendo uma carne moída mesmo, tá? Ele está cortando para obter uma massa para, não sei se ele vai fazer quibe, steak tartar, sei lá, ele vai fazer alguma coisa aí. Ele colocou a carne ali, você consegue usar como misturador também, tá? Então tem essa vantagem de atuar como redução de tamanho e mistura. Eu posso colocar outro ingrediente ali no meio, ele vai cortar e distribuir o tamanho junto, tá? Então aí você está trabalhando essencialmente com cisalhamento, onde aí você tem uma carne cortada. Não é a carne mais bonita de todas, tá? Mas tá aí um processamento de corte de alimentos, tá? Aí a gente tem um moinho de martelos, tá? Esse moinho de martelos é bem grande, e ele vai explicar um pouquinho como funciona esse tipo de equipamento, né, que eu estava falando para vocês. O moinho de martelos, ele tem uma peça, um móvel, que é o martelo, né? Ele gira e ele balança ao mesmo tempo, tá? Então, aqui ele trabalha com até 3.000 RPM, é uma velocidade bastante alta, tá? Para esse tipo de equipamento. Ele pode moer pedra, moer... Especificamente, a gente trabalha com pedra, tá? E você vê o tamanho dele, que ele tem a plataforma dele própria, onde ele trabalha. Eu não sei porque eles gostam de girar tanto esse negócio. Mas ele tem uma coleta embaixo, que trabalha com uma rosca, tá? Para retirar o material que foi moído. E aqui, esse motorzinho em azul, aqui, ó, pequeno e humilde, tá? É o motor que vai girar o moinho. E aqui ele tem uma rosca de alimentação, ele tem duas alimentadoras, tá? Então aqui é o motor do moinho, tá? Ele pode ter esse sistema diferente de alimentação, depende do que a gente está trabalhando, tá? Que é vamos dizer, é um separador, ele tem aí uma série de coisas para serem feitas, tá? E aqui é o moinho por dentro, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, essa peça girando, é o que vai moer o nosso material que está ali dentro, tá? Então tem aqui sistema magnético para coleta de partículas que eventualmente vieram. Aqui tem uma questão de manutenção do equipamento, tá? Se cair um prego, um parafuso aqui, você tem o risco de danificar o equipamento. Então a retenção de partículas metálicas é importante por conta disso, tá? Então o motor vai girando, tá? E vai jogar o seu material contra essa parede, e você vê que a parede tem os furos, né, que eu falei para vocês. Então aqui ele está com essas peças que giram, que se movimentam, e vão jogar o material contra a parede, tá? E uma vez que o material atingiu o tamanho para cair na parede, para passar pela peneira, ele vai passar, tá? E aí ele vai ser coletado aqui pela lateral, lá embaixo no posto de coleta dele, tá? Tem toda uma tecnologia aí que foi desenvolvida. Esse é um equipamento pensado para redução de tamanho de material duro, como pedra, tá? Tem um sistema de coleta de pós, bem interessante, tá? É um coletor de pó, um filtro manga que a gente chama, tá? Então aqui, ó, ele está mostrando um pouquinho da potência que vai utilizar, ó, de 100 a 480 cavalos. Então são moinhos muito grandes, esses que a gente está vendo, tá? Então um pouquinho da cara deles, da característica que eles têm, beleza? Tá? Então vocês veem aí que tem diferentes características aí de moinhos, tá? O, o moinho classificador, infelizmente o vídeo que eu tinha aqui não está funcionando, eu vou procurar outro vídeo para colocar para vocês. Vou colocar o link depois. Que o moinho classificador, ele é um moinho, por exemplo, que a gente usa para fazer farinha de trigo, que ele já quebra, separa, tá? E o que já foi separado e precisa ser moído volta para a moagem ou já vai separado com a fração que ele é de fato, por exemplo, a sêmola ou coisa do tipo.
Então, a gente tem aí como objetivo, né, controlar, desculpa, modificar a textura dos alimentos, ou as propriedades reológicas, é uma parte do interesse que a gente tem, tá? Pode ter algum efeito, como a gente disse já, né, em conservação, por absorção de água, mas também liberação de aromas, é um efeito que pode acontecer. É aquilo que a gente adiantou, já falou, está um pouco repetitivo, tá? Pode, como eu disse, melhorar um pouquinho as características sensoriais de liberação de aromas, tá? Tipo, efeitos aqui. E agora, para os alimentos líquidos, tá? Eu posso usar esse tipo de procedimento para misturar ou incorporar dois líquidos que são immiscíveis, tá? E aí, eu tenho uma mistura que vai ser mais estável. O termo aí que a gente vai usar é emulsificação. A emulsificação normalmente depende dessa relação íntima, vamos chamar assim, entre dois líquidos immiscíveis, que eu vou chamar uma fase dispersa e uma fase contínua, tá? Então, a minha fase dispersa é o que vai estar espalhado na minha fase, que é a minha fase contínua, que é a fase maior, tá? Então, quando a gente olha isso, desculpa, nossa senhora, tá coçando demais meu nariz. Quando a gente pensa nisso, eu tenho que trabalhar normalmente com um elemento no meio, tá? No caso da emulsão. Então, na emulsão, eu vou ter um agente emulsificante, que ele é o que faz esse meio de campo, ele faz essa interface entre a minha fase contínua e a minha fase dispersa, tá? Então, você vai pensar numa margarina, uma maionese, você tem ali um agente emulsificante que vai revestir o lipídio, no caso da manteiga, né? Você vai revestir a água e permitir que ela se misture no lipídio, e no caso da maionese, você vai revestir o lipídio e permitir que ele se misture com a água, tá? E aí vão ser pulverizados. E aí, no caso da homogeneização do leite, é só uma redução do tamanho mesmo. A questão é que a separação de uma emulsão ou a separação do leite, ela acontece por um efeito que chama-se coalescência, tá? Então, quando eu reduzo o tamanho da partícula, eu tendo a reduzir o efeito de coalescência, tá? Eu tendo a atingir um estágio onde o equilíbrio é ligeiramente superior, tá? Porque as forças de coalescência, elas vão fazer, né? O que a gente vai ter como efeito? Eu tenho uma partícula dispersa no meio e ela vai estar sujeita a efeito gravitacional, né? Então, você tem uma força gravitacional jogando ela para baixo, você vai ter uma força de resistência a esse movimento do fluido que está em volta, tá? Tem que ter esse equilíbrio para que as fases não se separem. Então, eu tenho que encontrar um ponto onde a força que empurra meu alimento para baixo e a força que segura esse movimento para cima, segura esse movimento, que seria uma viscosidade do meio contínuo e a força de coalescência, estão em equilíbrio, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, uma salsicha, uma massa emulsionada. Depois que ela é cozida, né, esse efeito de separação de emulsão virtualmente não existe. Mas a massa da salsicha pode sim, tá? Ter esse tipo de separação. Mas margarina, manteiga, maionese, sorvete, são alguns aí exemplos que a gente tem de emulsificação, tá? Em bolos, isso pode ser feito também para dispersão da gordura de uma maneira melhor na massa, tá? Aqui é como funciona um modelo de homogeneizador, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo primeiro, do lado esquerdo aí, que é um homogeneizador de leite, tá? Trabalha dessa maneira. Você tem a alimentação do seu produto aqui. Você tem um eixo de rotação e você pode, apertando o eixo, tá? Diminuir esse espaço que está aqui dentro. Esse espaço entre a entrada e a saída. Então, você gira, imprime uma força mecânica aqui e só vai passar por esse espacinho o que for menor do que o espaço. Então, você força as partículas a reduzirem de tamanho, tá? Isso tem um desgaste, tem aí um efeito mecânico bastante interessante, tá? Vai exigir uma demanda aí de energia mecânica relativamente grande, tá? Temos aqui alguns videozinhos que mostram esse efeito, tá? Esse vídeo, infelizmente, não dá para a gente ver muito bem,
Eu procurei uns vídeos melhores, infelizmente até o momento não achei. Esse vídeo do moinho coloidal é muito ruim, mas eu vou tentar abrir o outro para vocês verem como funciona isso, tá? Mas a questão é, o segredo da homogeneização que a gente está fazendo aí, ela passa, né, pela distância entre duas peças, tá? Então, esse aqui dá para a gente ver. Isso aqui é um homogeneizador da GEA, que é uma das maiores fabricantes de equipamentos para a indústria de alimentos, tá? Então, o vídeo aqui foi desenvolvido pela GEA. Este homogeneizador, ele pode servir como um homogeneizador e também como um é, emulsificador, tá? Ele trabalha com 3 pistões em paralelo, porque é uma bomba de pistão, porque precisa de altas pressões, tá? Quanto mais apertado for aquele funilzinho, aquele chapéuzinho, tá? A cabeçote dele, ele vai mostrar como funciona exatamente, mais pressão eu preciso para fazer meu alimento passar, tá? Então, ó, estou entrando com o meu alimento aqui, ele está passando pelos pistões e saindo pressurizado. Se eu preciso passar numa estrutura muito fina, ó, tá vendo aqui? Ele vai dar um zoom aqui pra gente, tá? Esta peça vermelha e esta peça em azul, elas têm um espaço entre elas, tá vendo? Tá? Eu posso ajustar esse espaço, ele vai aproximando uma peça da outra, tá? E você vê que quanto mais próximo, menor o tamanho das partículas, tá? Esse ajuste, ele é controlado pela pressão, tá? Ele vai aumentar a pressão que o fluido tem que vir do lado direito aqui, ó. Ele está vindo por aqui, ele precisa de mais pressão. Então, esta pressão é bastante elevada. Então, eu trabalho aqui com um sistema, que são cilindros, 3 cilindros no caso, para diminuir a oscilação de fluxo e garantir um fluxo constante. Então, qual que é a questão aqui? Eu preciso ajustar a distância, tá, entre a sede do meu cabeçote, do homogeneizador, e é como se fosse uma agulha, tá? Eu tenho que ajustar essa distância para que eu consiga padronizar o tamanho do que está saindo do outro lado, tá? Agora, no caso do homogeneizador de leite, tá, desse tipo, uma simples rotação aqui, um efeito centrífugo é suficiente. Quando você começa a trabalhar com reduções cada vez menores, tá? Cada vez menores de tamanho, então eu consigo ajustar aqui, ó. Estão vendo que existe uma sede, no caso a sede aqui é cônica, tá? São 2 cones. Eu entro com o produto aqui e saio desse lado aqui. Conforme eu aproximo esse cone para cá, ele fica mais próximo da parede, né? E a distância, então, o tamanho médio de partícula vai ser menor. Tá? Quanto mais apertado, maior a pressão. Então, aquele equipamento que eu mostrei para vocês lá, o da Guia Niro ali, ele é um equipamento que trabalha com pressões muito altas. Então, por exemplo, quando eu vou pensar em nanoemulsões, em nanopartículas, em nanocoisas, vamos falar assim, eu preciso de pressões muito altas, porque a distância entre esta agulha, né, vamos chamar assim, e o corpo, a sede aqui, é muito pequena, tá? Então, quanto menor essa distância, maior a pressão que eu vou trabalhar no sistema. Beleza? Ok, pessoal? Dúvidas? A gente vai ver esse tipo de equipamento de homogeneizador, eles vão ser usados para os processamentos de HPP também, tá? Então, quando a gente fala de pasteurização sob alta pressão, eu posso usar esse tipo de equipamento também. No caso, é outro tipo de produto, Cécio. Oi, Érica, deixa eu ver aqui. No caso da produção de maionese, apenas com o uso de rotação mecânica, a homogeneização também acontece? Ou o termo homogeneização é aplicado somente quando ocorre pressão, tá? O que a gente está pensando na maionese, você tem um trabalho mecânico, mas se você só pegar a maionese e colocar o trabalho ali, você está usando uma lâmina, tá? Sim, você está fazendo isso com agitação. A agitação vai reduzir o tamanho também, tá? Ela pode ser chamada de homogeneização também, ok? Mas a ideia principal da maionese, você vai ter que reduzir o tamanho, né? Então, não sei aí quem já fez maionese em casa, né? A gente fala, coloque o óleo lentamente, tá? E tem toda uma questão ali, que é para você não fazer partículas muito grandes, tá? Então, aí você tem um objetivo, que é fazer a redução do tamanho. Quem vai fazer a redução do tamanho é, no caso,
a hélice lá, a pá do liquidificador, que você estiver usando para bater, ou o próprio agitador mesmo, tá? Se você pensar num processo industrial. A gente tem sistemas de agitação que são muito rápidos. Aí, essa força de cisalhamento e impacto que ele coloca dentro do fluido é suficiente para fazer redução de tamanho também, tá? É um efeito que a gente vê no liquidificador, é um efeito que a gente vê em agitação e, de modo geral, tem esse efeito de redução de tamanho também, tá? Ok? Beleza, pessoal? Obrigado. Eu vou colocar o link lá no YouTube hoje à tarde e essas páginas que tem os vídeos, eu vou colocar os links para os vídeos diretamente, tá? Agradeço aí, pessoal, e... Opa, desculpa aí. Beleza, Érica. Tchau, tchau. Abraço. Estou interrompendo aqui a gravação.